Seu tempo está resumido a 5 minutos, disse o marido de Milena enquanto a conduzia ao cemitério para escolher um túmulo. Mas ele estava prestes a enfrentar uma surpresa. O clima daquela manhã estava decididamente desagradável, as pessoas se agasalhavam em casacos para se proteger das rajadas de vento que traziam uma chuva fina e irritante. O céu nublado, como uma grande tela cinza, cobria o céu, impedindo a luz do sol de penetrar através de suas nuvens escuras. O SUV preto estacionado no cemitério parecia um intruso, interrompendo a paz solene do lugar. No meio do silêncio carregado pela gravidade do momento, 2 pessoas estavam sentadas. Bom dia maravilhoso, quebrou Daniel o longo silêncio. Nenhuma resposta veio, pois sua esposa Milena estava no banco de trás, reclinada contra o encosto com os olhos fechados. A fraqueza fazia sentir que o mundo girava, e suas pálpebras tremiam levemente. Você está pronta? Daniel perguntou à esposa, tentando soar preocupado, mas com um tom de indiferença. Estou me sentindo horrível, Milena sussurrou, quase inaudível. Você tem 5 minutos restantes e aqui está, vagando pelo cemitério. Escolha um lugar e vamos embora, murmurou Daniel, olhando fixamente para os portões do cemitério. Milena fez um esforço para sair do carro, apoiando-se nas portas laterais para tentar manter o equilíbrio. O mundo girava ao seu redor, com cores piscando diante de seus olhos como um caleidoscópio misterioso. A náusea dominava, forçando-a a fechar os olhos involuntariamente. Vamos, escolha logo e rápido. Tenho outras coisas para fazer, como ver o advogado, disse Daniel, levando-a em direção à entrada principal, com um comportamento que parecia ignorar a condição da esposa. Não estou bem, Milena sussurrou. Sua tentativa de dar um passo resultou em uma queda no asfalto molhado. Nesse momento, seu marido apertou sua mão com tanta força que ela quase gritou de dor. Milena mordeu o lábio, tentando esconder o sofrimento. Eu não quero, ela sussurrou, com lágrimas começando a surgir em seus olhos. Daniel soltou sua mão e fez uma careta, como se ela fosse portadora de uma doença contagiosa. Não me olhe assim, retrucou ele. Mas você ainda precisa escolher um lugar antes que seja tarde demais e fazer o testamento. Milena fechou os olhos, tentando controlar a tontura. Por que eu devo escolher, querido? Para que você compreenda o que está por vir e não demore a fazer o testamento. Milagres não acontecem, sabe? Respondeu Daniel com ironia, levando-a mais adentro do cemitério, por um caminho estreito e sinuoso cercado por fileiras de túmulos. O vento frio cortava até os ossos. Milena observou as fileiras intermináveis de lápides decoradas com anjos e cruzes, sentindo um profundo desespero que intensificava sua sensação de solidão. Veja, aqui há um bom lugar com vista para o bosque. O sol brilhará sobre você nas manhãs, exclamou Daniel, parando em frente a uma área vazia cercada por uma grade baixa. O sol, Milena respondeu com surpresa ao cinismo dele. Bem, na verdade, o que estou dizendo? Você não precisará mais do sol, Daniel respondeu com frieza. De repente, Milena se viu imaginando-se deitada em um túmulo coberto de terra fria, e o medo da morte a dominou ainda mais naquele momento. O pânico tomou conta dela com a perspectiva do que a aguardava após a morte. Eu não quero ir, ela sussurrou. Bem, isso é natural, mas todos nós iremos algum dia. Parece que será em breve, então, se você quiser fazer algo bom, não se esqueça de especificar no testamento, respondeu Daniel irritado. Por que você está dizendo isso? Talvez eu melhore, a esperança ainda brilhava nos olhos de Milena. Não se iluda, a medicina é completamente impotente no seu caso. Após ouvir as palavras do marido, ela desmoronou. Sentiu suas forças diminuírem e sabia que Daniel estava dizendo a verdade, mas Milena não queria ir. Ela ansiava por viver, ver o sol, sentir seu coração bater, mas seu marido parecia indiferente. Além disso, ele estava ansioso para deixar aquele lugar triste o mais rápido possível, especialmente porque seu plano estava funcionando perfeitamente. Após a visita ao cemitério, sua esposa estaria mais submissa e rapidamente assinaria os documentos necessários.
Daniel entrou no carro e ligou o motor. Milena sentou-se silenciosamente no banco de trás, temendo dizer qualquer coisa a mais. Ultimamente, seu marido havia se tornado muito frio com ela, tratando-a como uma criança tola. Não só Daniel a excluiu dos assuntos financeiros, mas agora falava incessantemente sobre o advogado, como se Milena não entendesse isso por si mesma. Além de Daniel, ela não tinha outros parentes, então o que mais havia para discutir? Mas seu marido parecia ignorar isso e insistia diariamente para que ela fizesse o testamento rapidamente. Naquele momento, uma senhora idosa, com cerca de 80 anos, aproximou-se do carro deles, usando um impermeável desgastado. Com licença, poderia me dar uma carona até a parada de ônibus? Minhas pernas simplesmente não me sustentam mais, disse a estranha, olhando fixamente para Milena. Claro, entre, respondeu Milena, animada. Daniel apertou o volante com força. Ótimo, agora temos que levar essa velha senhora também. Enquanto isso, a senhora idosa lutava para subir no carro, precisando da ajuda de Milena. Quando Milena tocou, a estranha se encolheu e lançou um olhar peculiar para Daniel. Obrigada, querida. Vejo que ainda há esperança para você, sussurrou a avó, acomodando-se melhor no assento. Milena ergueu uma sobrancelha surpresa, sem compreender o significado do comentário. Daniel lançou um olhar zangado para Milena, mas permaneceu em silêncio. Um pesado silêncio preencheu o carro, interrompido apenas pelo som do motor. Enquanto isso, a passageira se acomodou um pouco e se dirigiu tranquilamente a Milena. Posso ver seu destino. Você está no caminho errado. Não faça o que está planejando, isso só trará infelicidade para você. Você vê o que estou planejando? O que quer dizer com isso? Milena perguntou ansiosa. Vejo nuvens escuras sobre você. Não deixe que se acumulem em sua vida. Tome cuidado, a avó sussurrou de forma enigmática, lançando um olhar cauteloso para o motorista. Mas eu não estou brigando com ninguém. Por que você está dizendo isso? Insistiu Milena. Não é sobre uma briga, querida, é algo mais sério. Não faça nada que ameace sua felicidade, respondeu a avó, olhando preocupada para o motorista. E o que devo fazer então? Milena perguntou com cautela. Seja forte e lembre-se das minhas palavras. Daniel, ouvindo a conversa, zombou desdenhosamente. E quem é essa velha maluca? Claramente não está em seu juízo perfeito, pensou consigo mesmo, sorrindo. Mas Milena não tinha vontade de rir. Sentia-se perdida e vazia. A gentil senhora idosa parecia conseguir ver todos os seus segredos e ler sua mente. Estamos quase lá. Onde devo deixá-la? Milena perguntou, um pouco embaraçada. Onde você parar está bom. Não somos exatamente um táxi, Daniel resmungou irritado. Por que você é assim? Milena o repreendeu. O que há com você agora? Devo ser o motorista desta velha por toda a região? Daniel resmungou. A estranha franziu a testa, formando rugas profundas. Você deveria mostrar mais respeito pelos idosos, jovem. A idade é passageira, sabe? Em breve, você também terá passado por isso. O rosto de Daniel se encheu de raiva. Você será expulsa desse carro. Quem você pensa que é, pegando uma carona de graça? Isso não é um táxi ou um ônibus. Seu cartão de aposentadoria não vai ajudá-la. A mulher idosa sorriu levemente e então retirou um objeto peculiar do bolso de sua capa de chuva. Após um momento, entregou o item a Milena. Aqui, querida, pegue isso. É um amuleto contra pessoas ruins e problemas. Mantenha-o sempre com você e a felicidade a acompanhará. Mas agora é realmente hora de eu ir. Milena pegou cuidadosamente o pequeno objeto e o escondeu no bolso. Obrigada. Qual é o seu nome e como você sabe de tudo isso? Ela perguntou. Eles apenas me chamam de Verônica. Na verdade, sou uma vidente, isso é tudo o que você precisa saber. E lembre-se das minhas palavras, respondeu a senhora idosa em um sussurro.
Que charlatã! Vejo através dessas pessoas. Uma vidente, realmente? Dê-me uma gorjeta e eu lhe direi toda a verdade, Daniel zombou, parando o carro. Verônica balançou a cabeça e murmurou algo para si mesma enquanto lutava para sair do SUV. Milena ofegou, mas era tarde demais. A avó ficou com os tornozelos submersos na água da chuva. Daniel, por que você fez isso? Não poderia ter parado em um lugar seco, Milena exclamou. Seu marido sorriu e ligou o carro novamente. Com uma expressão de desculpas sincera, Milena não percebeu o que estava acontecendo. Ela observou a figura curvada de Verônica e sentiu uma súbita tristeza inexplicável. A pobre senhora idosa tentava atravessar as poças com seus sapatos desgastados, apressando-se para alcançar a segurança da calçada. Milena, de repente, sentiu uma profunda compaixão pela avó desamparada e estava prestes a abrir a porta para acompanhá-la, mas Daniel rapidamente trancou o carro, impedindo-a. Embora Milena não compreendesse o aviso da cartomante idosa, isso a deixou inquieta. Bem, em que você está pensando? Esqueça essa velha mentirosa e vamos ao cartório ou o quê? Daniel perguntou com irritação. Sim, vamos, mas acho que precisamos repensar tudo antes de assinar os documentos, respondeu Milena. Repensar o quê? Já discutimos tudo, insistiu Daniel. Não discutimos tudo. Ainda tenho responsabilidade pelas minhas ações e tenho direito à minha própria opinião. Quero fazer o que acho certo, retrucou Milena, lembrando-se das palavras de Verônica. Daniel levantou uma sobrancelha, surpreso, e olhou para sua esposa com perplexidade. Você sabe que não quero discutir com você, mas vou repetir mais uma vez, já discutimos tudo há muito tempo. Então, vamos ao cartório redigir o testamento. Nossos interesses estão em jogo, entendeu? O que você espera? Que eu implore nas ruas depois que você se for? Ele disse de forma brusca. Ao ouvir a voz do marido, Milena estremeceu e olhou pela janela com tristeza. A paisagem do lado de fora não trouxe alegria, a leve garoa aumentou sua melancolia e fez seu humor despencar. Em contraste, Daniel sentiu uma grande elevação emocional, acreditando que seu sonho de longa data finalmente se realizaria hoje. Finalmente, Milena faria um testamento a seu favor. A chuva, que começou cedo pela manhã, agora se transformou em uma garoa escura, tornando a cidade um borrão indistinto. O asfalto cinza, brilhando com umidade, se estendia como uma fita interminável, atraindo o olhar involuntariamente. De repente, o carro deu um solavanco e parou no meio da estrada, como se estivesse preso. Assustada, Milena estremeceu e se acomodou contra o assento. Oh, o que é isso? Exclamou. Daniel franziu a testa, insatisfeito. Claro, uma pane. Justo o que precisávamos. Eu venho dizendo que precisamos de um carro novo, mas você gasta todo o dinheiro com seus tratamentos inúteis. Agora você está procurando um lugar no cemitério, resmungou. Milena mordeu o lábio defensivamente, ela não queria discutir com o marido, especialmente quando ele estava tão agitado. Daniel, murmurando para si mesmo, tentou ligar o carro novamente. O SUV, normalmente obediente e confiável, parecia teimoso hoje, recusando-se a ligar. É aquele maldito motor de arranque de novo, Daniel murmurou em desespero, batendo com o punho no volante. Milena permaneceu em silêncio, percebendo que a pane provavelmente não foi acidental. Não se preocupe, vamos consertar isso rapidamente, Daniel disse, lançando um olhar ansioso para sua esposa, mas suas palavras soavam pouco confiantes. Talvez devêssemos chamar um guincho, Milena sugeriu, mas Daniel, aparentemente não ouvindo, continuou mexendo no painel. Então, ele se endireitou abruptamente e virou-se para ela. Besteira, estaremos a caminho em um instante. Não, Daniel, estou cansada. Por favor, chame um táxi para mim, eu vou para casa, Milena insistiu. Não seja ridícula, tudo ficará bem em breve. Não posso simplesmente abandonar o carro no meio da estrada, ele exclamou. Milena balançou a cabeça,
percebendo claramente que a pane do carro não foi acidental e que, em seu bolso, estava o talismã que aparentemente já começava a agir. Naturalmente, ela não mencionou isso a Daniel. Qual seria o sentido de piorar a situação? Além disso, ele não acreditaria de qualquer maneira. Daniel tentou ligar o carro por mais alguns minutos antes de admitir a derrota. Tudo bem, você tem razão. Deixe-me chamar um táxi agora e eu vou esperar pelo guincho depois. Afinal, não há como chegarmos ao cartório hoje, ele concedeu. Milena suspirou aliviada, finalmente essa viagem desagradável terminaria. O mais importante é que, graças ao carro quebrado, ela não iria ao cartório e não faria um testamento. Muito provavelmente, era isso que Verônica havia alertado. Sentada no confortável banco do táxi, Milena mergulhou involuntariamente em memórias ansiosas de 3 anos atrás, especificamente o incidente que a levou a conhecer Daniel. Só de pensar nisso, Milena sorriu e enxugou as lágrimas que se acumulavam. Tudo começou quando, voltando para a casa do escritório, ela viu um lindo broche de ouro adornado com pedras preciosas na vitrine de uma joalheria. O broche a fez lembrar da época em que sonhava com uma vida luxuosa, cheia de desejos e energia. Mas Milena não pôde apreciar totalmente a visão, pois, naquele momento, um jovem saiu correndo da loja, seguido por 2 seguranças armados com cacetetes. O rapaz tentou fugir para o parque, mas tropeçou, caiu e jogou algo nos arbustos. O segurança o prendeu rapidamente. Milena hesitou, sem entender imediatamente o que havia acontecido. Ela se aproximou lentamente do trio, perturbada pelo tratamento rude do jovem. O que aconteceu? Este jovem pegou o broche da vitrine e tentou fugir, respondeu asperamente um dos seguranças, sem tirar os olhos do rapaz. Ah, entendo, Milena disse com simpatia, olhando para o rapaz que estava no chão, imobilizado pelos guardas. Desespero era visível em seus olhos. Para Milena, ele não parecia um ladrão. Por favor, deixem-no ir. Vamos voltar para a loja e eu pagarei pelo item, ofereceu a jovem empresária. Isso não é da sua conta, estamos chamando a polícia, disse um dos guardas. Não, por favor, não façam isso. Eu arcarei com todas as despesas, implorou Milena. Os guardas trocaram olhares, na verdade, eles não estavam ansiosos para envolver a polícia desnecessariamente, não gostavam da papelada e dos protocolos. Muito bem, então pague a multa, incluindo o custo do broche roubado. Embora, na verdade, o broche esteja nos arbustos e nós o recuperaremos, mas você terá que pagar a multa, disse o guarda. Milena assentiu e acertou com os guardas antes de se aproximar do jovem assustado. Uau! Você teve sorte de uma dama tão impressionante ter te ajudado, comentou um dos seguranças com inveja. O infeliz ladrão estava ali, suando de medo. Você está bem? Milena perguntou quando os guardas foram embora. O homem parecia desolado. Não estou bem, estou tonto, admitiu. Deixe-me chamar um táxi para você. Vou levá-lo para casa, ofereceu Milena. A propósito, sou Milena. Sou Daniel, respondeu o homem timidamente. Prazer em conhecê-lo. Pronto para ir? Milena sorriu e chamou um táxi. No carro, Daniel ficou em silêncio, olhando apaticamente pela janela. Então, o que te levou a fazer isso? Quero dizer, o que aconteceu? Começou Milena. Não sei, acho que simplesmente não resisti. Era tão bonito, Daniel deu de ombros. Mas é ilegal. E se você tivesse sido pego e levado para a polícia? Milena perguntou, mais alto do que pretendia, fazendo o taxista franzir a testa e balançar a cabeça em desaprovação. Sim, eu sei que é ilegal, mas eu não pude evitar. Tenho uma condição, Daniel confessou em voz baixa. Uma condição? Milena perguntou. Sim, cleptomania. Às vezes simplesmente não consigo controlar meus impulsos, ele admitiu tristemente. Milena ficou chocada. E como você vive com isso? É difícil, como estar sentado em um barril de pólvora.
Estou sempre com medo de ser pego. Quem mais sabe sobre sua condição? Milena perguntou cautelosamente. Quase ninguém, tenho muita vergonha disso, Daniel admitiu. Você não deveria se envergonhar de sua doença. Não é culpa sua. Você não é um ladrão, está apenas doente, e doenças precisam de tratamento, não de prisão, Milena argumentou. Você acha que posso ser curado? Daniel perguntou esperançoso, enquanto o taxista bufava ceticamente. Claro, não tenho dúvidas sobre isso. Quer que eu te ajude? Milena respondeu confiante. Como? Vai me dar palmadas nas mãos e me dizer para não fazer isso? Daniel perguntou surpreso. Vou encontrar um bom especialista para você, Milena sorriu. Daniel tossiu desconfortavelmente, sem saber o que dizer. Milena fez uma pausa e anotou o número de telefone dele. Logo o táxi parou na casa de Daniel. Adeus, Milena, obrigado por tudo, ele disse ao sair. Cuide-se e tente não se meter em problemas novamente. Eu te ligo em alguns dias, disse Milena ao se despedir. Ela levou uma semana para encontrar o especialista adequado. O caso de Daniel era bastante complicado, especialmente porque sua mãe nunca havia buscado ajuda médica para ele e era contra o tratamento. No entanto, Milena tinha sua própria visão sobre a situação. Após discutir os detalhes com o médico, ela ligou imediatamente para Daniel. Oi, encontrei um especialista para você. Ele tem uma prática sólida e tem tido bastante sucesso no tratamento da cleptomania, disse ela. Sério? Muito obrigado, você não imagina o quanto estou grato, respondeu Daniel com entusiasmo. De nada. Como você tem se saído? Milena perguntou, sorrindo. Não muito bem. Minha mãe descobriu sobre o incidente e está contra o tratamento, Daniel suspirou. E o que ela disse? Milena perguntou, sentindo seu coração apertar. Ah, ela ficou furiosa. Disse que eu a estava envergonhando. Ela acha que todo esse tratamento é uma perda de tempo, respondeu Daniel. Não se preocupe com isso, são apenas emoções típicas de uma mãe. Confie em mim, ela está preocupada com você, Milena tentou confortá-lo. Daniel forçou um sorriso e prometeu procurar o especialista, apesar das dificuldades. Mais tarde, as suspeitas de Milena se mostraram corretas. O tratamento com o psicólogo mostrou resultados. Daniel conseguiu controlar seu impulso de roubar e parou de arriscar sua liberdade todos os dias. Se não fosse pela intervenção de Milena, Daniel certamente teria acabado na prisão. Ela o ajudou no período mais difícil da sua vida. Contudo, a mãe de Daniel, Maria, não gostou de Milena desde o início. Talvez ela não tenha apreciado a autoconfiança da futura nora. Acostumada a depender apenas de si mesma e nunca pedir ajuda, Maria achava essa independência irritante, especialmente porque, aos seus mais de 50 anos, não havia alcançado muito, trabalhando como cabeleireira em um salão. Ela invejava as clientes ricas que atendia e frequentemente imaginava estar no lugar delas, mas não fez muito para alcançar isso. Quando seu filho a apresentou a Milena, Maria concluiu imediatamente que a futura noiva havia conseguido tudo unicamente por causa dos pais. É fácil estar bem de vida quando você herda uma fortuna, murmurou Maria entre dentes. No entanto, Maria não sabia o quão enganada estava. Milena havia conquistado tudo sozinha. Mal lembrava de seu pai, e sua mãe havia falecido 2 anos antes do sucesso de Milena. Para Maria, a futura nora parecia uma recompensa que um noivo sortudo deveria aproveitar. Ela rapidamente fez Daniel perceber que Milena não tinha outros parentes, exceto um possível marido ou, na pior das hipóteses, um noivo. Daniel, não perca tempo, comece a cortejar essa garota simples. Caso contrário, se não for você, será outra pessoa, e você vai se arrepender. O negócio de Milena parece estar indo bem, e quem sabe, você pode até tomar o lugar dela, Maria disse uma vez. No início, Daniel não levou a sério as palavras da mãe. Apesar de ter um diploma em economia, nunca trabalhou e não sabia como aplicar seu conhecimento na prática.
A maioria de seus fracassos vinha de sua inconsistência e irresponsabilidade. Por exemplo, ele podia facilmente dormir até o meio-dia e chegar ao escritório no meio do expediente. Naturalmente, nenhum empregador o tolerava e o dispensava após poucos dias. Sua mãe entendia isso e nunca o criticava. Em seus sonhos, ela via seu filho como um empresário de sucesso que conquistaria riqueza através de um casamento vantajoso. Qual é o problema com isso? Por que é aceitável que mulheres se casem com homens ricos, mas os homens não podem escolher garotas bem de vida como esposas? Maria dizia em conversas animadas com o filho. Se não fosse pela influência de sua mãe, Daniel talvez tivesse crescido de forma mais normal. Em vez disso, desde a infância, estava acostumado a ser mimado e perdoado por seus erros. Infelizmente, Milena não percebeu a tempo que havia se associado à pessoa errada. Ela só percebeu isso quando o diagnóstico de sua condição se tornou público. Inicialmente, os médicos evitavam contato visual e davam respostas vagas às suas perguntas hesitantes, mas depois, quando ficou claro que sua condição era muito mais grave do que se pensava, os médicos declararam de forma direta que sua vida estava em risco. Ao saber disso, Maria se alegrou secretamente. Era a chance que ela esperava há anos. Ouça, filho, vou te dizer uma vez e não vou repetir. Agora é a hora de você mostrar toda a sua engenhosidade e habilidades de atuação. Você precisa convencer Milena a fazer um testamento a seu favor. Ela não tem muito tempo de vida. Após sua morte, você será o único dono do império. Maria começou com um olhar significativo. Daniel olhou para sua mãe com ceticismo. Ah, vamos lá, isso parece meio desconfortável. E se ela se recuperar? Acho que deveríamos esperar um pouco mais para ter certeza, respondeu ele. Maria sorriu maliciosamente. Não, filho, temos que fazer tudo agora, enquanto ela ainda está com a mente sã. Você sabe como pode acontecer. Algum parente distante pode aparecer e contestar o testamento, alegando que ela não estava em um estado mental adequado quando foi feito. Daniel compreendeu a situação. Ele sempre ouviu sua mãe, que fazia de tudo para garantir que Daniel tivesse tudo sem precisar fazer nada sozinho. Pensando nisso, Milena não conseguiu conter as lágrimas no táxi. Maria nunca considerou a possibilidade de que Milena pudesse sobreviver ou que o tratamento pudesse trazer resultados. Há algum tempo, secretamente, ela estava se aproximando dos médicos de Milena para discutir um assunto delicado. Naturalmente, não tinha nada a ver com qualquer crime. O plano de Maria era simples, subornar o médico para que ele plantasse a ideia na mente de Milena de que ela não tinha muito tempo de vida. Isso foi feito para desmoralizar Milena e fazê-la considerar seriamente a possibilidade de fazer um testamento. Por isso, Daniel a levava frequentemente ao cemitério para que ela pudesse escolher seu local de descanso final. Naturalmente, a tática funcionou. Milena estava verdadeiramente desmoralizada e não conseguia pensar em outra coisa a não ser que seu tempo estava acabando. Na realidade, a situação não era tão grave quanto o médico subornado insistia. Infelizmente, Milena não sabia da conspiração e acreditava em Samuel, o médico, assim como acreditava em si mesma. As dívidas do médico, acumuladas devido a um vício em jogos de azar, foram a causa. Quando Maria soube disso, viu sua chance. Ao entrar no consultório do médico, ela trancou a porta e foi direto ao ponto. Com um olhar furtivo, entregou a Samuel um maço de dinheiro amarrado com um elástico, que não só cobria suas dívidas, mas também lhe dava a oportunidade de jogar mais um pouco. Talvez, se Maria não tivesse feito esse gesto, Samuel pudesse ter resistido, mas diante de uma pilha de dinheiro, ele imediatamente pensou em jogar mais naquela noite. Bem, acho que nos entendemos, disse a visitante com um sorriso. O médico, corado, acenou com a cabeça em concordância, indicando que a conversa havia terminado. A partir daquele dia, foram adicionadas algumas notas desagradáveis ao diagnóstico de Milena, sugerindo que seu tempo era limitado. Naturalmente, isso afetou muito sua psique e prejudicou sua capacidade de se concentrar no trabalho.
Como resultado, surgiram problemas nos negócios que seu marido prontamente se ofereceu para resolver. A proposta de Daniel se tornou uma verdadeira salvação para Milena. Finalmente, ela poderia se concentrar em sua saúde, sem suspeitar do que realmente estava acontecendo dentro das paredes do escritório. Sentado na cadeira de CEO, Daniel percebeu que não seria capaz de se levantar dela, então decidiu se estabelecer ali para sempre. Assim, Milena, sem saber, assinou sua própria sentença. Sabendo que Samuel não aceitaria ações criminosas diretas, Daniel discretamente substituiu os medicamentos de Milena por vitaminas comuns, garantindo que o tratamento não fosse eficaz. O esquema era infalível. Sem o tratamento adequado, Milena deterioraria dia após dia, enquanto o médico subornado manteria sua reputação intacta. Se ao menos Milena soubesse a verdadeira natureza de Daniel. Com certeza, se tivesse a chance, ela voltaria no tempo e não ajudaria aquele jovem com um impulso incontrolável de roubar. Daniel agora tinha um verdadeiro harém de amantes, passando de uma para outra dia e noite. Enquanto isso, Milena tinha que ouvir sobre problemas crescentes nos negócios e concorrentes cada vez mais ousados. Infelizmente, não havia ninguém para ajudá-la. Era como se ela tivesse caído em um poço de piranhas, sem nenhum aliado ao seu lado. Talvez, se tivesse parentes, mesmo distantes, a situação de Milena poderia ter melhorado. Mas, com tudo mergulhado no abismo devido a Daniel e sua mãe, não havia mais nada que ela pudesse fazer. Seus pensamentos melancólicos foram interrompidos pela voz do motorista de táxi. Bem, chegamos. Precisa de ajuda para sair? Você parece pálida, poderia desmaiar a qualquer momento. Milena forçou um sorriso e balançou a cabeça. Não, obrigada, estou bem sozinha, realmente. Ao dizer isso, ela saiu do carro com dificuldade e sentiu uma forte tontura segundos depois. Se o motorista não estivesse alerta, ela poderia ter desmaiado no chão. O asfalto estava bem na frente da casa de Milena. Ela não conseguia se lembrar do que ocorreu depois disso. O taxista a pegou nos braços e se aproximou da porta, pressionando o botão da campainha de forma insistente. Maria, que morava com os jovens, atendeu à porta. Ao ver sua nora inconsciente nos braços de um estranho, ela torceu o nariz e se afastou. Bem, lá vamos nós. O que há com ela? Bebendo demais? Milena nunca havia desmaiado em público antes. O taxista olhou para a sogra surpreso. Com licença, senhora, mas é urgente chamar uma ambulância. Ela não está bem e claramente não está bêbada. Maria olhou para o taxista com indignação. Olha, amigo, por que você não vai embora? Eu vou cuidar da minha nora sozinha. Ela está doente há 3 meses e eu já me acostumei com todas as suas manias. Ela só quer atenção, ser mimada e carregada por aí. Então, vá embora. Você a trouxe até aqui e isso é o suficiente. Não vou te manter por mais tempo. Por alguma razão inexplicável, o taxista não queria ir embora. Além disso, ele viu que Milena precisava de ajuda. Diante da reação da sogra, ele tinha certeza de que a mulher não receberia qualquer apoio naquele dia. O taxista pensou por um momento e então disse, sabe, acho que vou chamar uma ambulância eu mesmo. As sobrancelhas de Maria levantaram-se lentamente. O que você pensa que está fazendo? Vou ligar para o seu chefe agora mesmo e contar coisas que você nunca vai esquecer. Quer problemas? Claro que não. Então vá embora antes que algo aconteça, e como eu disse, eu mesma cuidarei da minha nora. Os olhos do taxista mostraram que as ameaças de Maria não o afetaram. Ele pegou seu smartphone do bolso, discou um número e imediatamente descreveu detalhadamente ao despachante o que havia acontecido na presença de Maria. Ok, a chamada foi registrada, por favor, aguarde, respondeu a voz confiante do despachante. Percebendo que não conseguiria se livrar do persistente taxista, Maria começou a procurar números de telefone de pessoas que pudessem influenciá-lo, mas, em sua pressa, não conseguiu fazê-lo a tempo. Logo houve uma batida na porta.
Um paramédico do serviço de ambulância apareceu com seu assistente. Ao ver a jovem inconsciente, ele imediatamente começou a trabalhar, verificando seu pulso e medindo sua pressão arterial. Depois, fez algumas perguntas a Maria. Ela não queria dizer a verdade, mas acabou falando, temendo as consequências legais. Enganar uma noiva desavisada era uma coisa, mentir para socorristas que poderiam chamar a polícia era outra. Se isso acontecesse, ela e seu filho enfrentariam um interrogatório muito desagradável na delegacia. Durante todo esse tempo, o taxista, chamado Scott, ficou de lado, sem saber o que fazer a seguir. Ele estava no serviço de táxi há cerca de 6 meses e gostava do trabalho, principalmente porque passava o dia inteiro dirigindo seu carro. Scott havia ingressado no serviço de táxi sob condições específicas. Ele só dirigiria seu próprio carro, mas aceitaria qualquer chamada dada pelo despachante. Essas práticas eram comuns em empresas de transporte privado, permitindo que Scott seguisse sua paixão sem restrições. Após examinar Milena, o paramédico olhou para Maria. Tudo bem, preciso interná-la. Por favor, deixe seu número de telefone ou qualquer outra informação de contato e reúna alguns dos seus pertences pessoais por enquanto. Maria congelou em espanto. Mas como você pode hospitalizá-la? Milena está em tratamento em uma clínica particular, e o médico responsável deveria estar a monitorando, não você. O paramédico franziu a testa e olhou para Maria com uma expressão de desaprovação. Não me importa onde o paciente foi tratado antes. Agora ela está em condição crítica, com risco de vida, e requer hospitalização urgente. Eu assumo total responsabilidade aqui, entendeu? Então, não nos atrapalhe, melhor ainda, ajude. Maria ficou com as bochechas vermelhas. Vou reclamar com seus superiores e também escrever uma recusa para hospitalização. O paramédico balançou a cabeça negativamente. Neste caso, você não pode recusar a hospitalização. Se quiser reclamar, esse é o seu direito, mas não posso ir contra isso. Vou até te dar os dados de contato do chefe da estação, você pode relatar tudo a ele enquanto levamos a paciente para o hospital. Percebendo que não poderia lidar com a situação sozinha, Maria tentou ligar para seu filho, mas ele não atendeu, pois estava ocupado com seu SUV na oficina. Assim, devido a essa sequência de eventos fatais, Milena finalmente foi admitida em uma unidade médica onde seu tratamento foi levado a sério. Agora, ela estava sob os cuidados de médicos experientes na unidade de terapia intensiva, que não permitiram que ninguém, nem mesmo seus parentes mais próximos, se aproximassem dela. Daniel só soube do que havia acontecido à noite, quando viu o rosto de sua mãe marcado por lágrimas. Maria não estava chorando de preocupação, mas de medo de que sua trapaça fosse descoberta e eles acabassem no tribunal. Ouvindo o relato confuso de sua mãe, Daniel refletiu profundamente. Ele sabia dos graves riscos da hospitalização de Milena, mas, por outro lado, talvez as coisas estivessem chegando ao fim e nem mesmo a terapia intensiva pudesse salvá-la agora. O que o preocupava era que ela não havia conseguido fazer um testamento, algo que ele vinha insistindo durante toda a tarde. Foi então que Daniel teve uma realização. Meu Deus, é culpa daquela velha e de tudo. Por que a ajudei? Assim que ela saiu, os problemas começaram. Primeiro o carro quebrou e agora Milena está na UTI. Claro, era tolice esperar encontrar aquela velha novamente na cidade. Provavelmente, devido à sua idade, ela raramente saía de casa e passava os dias em frente à TV com um novelo de lã. Mas Daniel não sabia o quanto estava enganado. Verônica era, de fato, uma cartomante de terceira geração, por mais estranho que pareça. Ela passou cerca de 40 anos trabalhando na estação de ambulâncias e só desenvolveu suas habilidades de previsão depois de se aposentar. Verônica acreditava firmemente que aceitar qualquer pagamento por seus serviços transformaria seu dom em uma ferramenta para lucro, e não em um presente divino. Verônica, que não tinha filhos, tinha um sobrinho chamado Tiago, um dos principais paramédicos do distrito, que frequentemente a visitava para compartilhar as últimas notícias e saber como ela estava. Hoje, após um turno difícil,
Tiago passou por lá com uma sacola de mantimentos e um maço de remédios. Achei que tivesse esquecido, começou Verônica com um sorriso. Tiago sorriu de volta. Como poderia esquecer? Você é como uma mãe para mim. Hoje foi difícil no trabalho, tivemos que levar uma paciente para a UTI e houve um escândalo com a sogra dela. Ela se recusou a aceitar a hospitalização e estava gritando sobre fazer reclamações. As pessoas hoje em dia, hein? Verônica balançou a cabeça. As pessoas podem ser muito diferentes e você não pode agradar a todos. Quanto à sogra não querer deixar a noiva ir, pode ser por amor ou preocupação, embora isso seja raro. Na maioria das vezes, as sogras fazem de tudo para dificultar a vida das noras, e a recusa em aceitar a hospitalização parece bastante estranha. E recentemente disseram que o marido dela apareceu e causou uma cena, perguntando por que sua esposa foi levada ao hospital sem seu conhecimento, como se todos lhe devessem algo. Como ele parecia, esse homem. Quero dizer, o marido dela. Ele por acaso tem um grande SUV preto? Verônica, interessada, perguntou. Tiago assentiu surpreso. Sim, preto. Verônica ficou pálida naquele instante. As cartomantes idosas pareciam ter um sexto sentido e perceberam que estavam falando da mesma mulher que ela havia alertado mais cedo naquela manhã sobre o perigo próximo ao cemitério da cidade. Verônica havia ido lá para visitar seu marido, enterrado há 10 anos. Desde então, ela vivia sozinha, exceto por sua gata Mel e o hamster Jean, que morava em uma pequena gaiola aconchegante. No início, Mel queria capturar o hamster que dormia tranquilamente, mas Jean simplesmente se virava com um olhar desafiador e voltava a dormir. Com o tempo, Mel se acostumou com Jean e o considerava um tipo de amigo que passava a maior parte do tempo dormindo e ignorando distrações externas. Após ouvir a história de seu sobrinho, Verônica pensou por um momento e disse: Tiago, você poderia me ajudar a encontrar essa mulher? Você pode me acompanhar até a UTI, afinal, fui funcionária lá e posso até mostrar meus prêmios ou certificado de doadora honorária, se necessário. Tiago descartou a ideia, dizendo: não é preciso, eu apenas acompanharei sem formalidades. Além disso, muitos lembrarão de você e não se importarão com sua visita. Dizem que os únicos familiares próximos dela são o marido e a sogra, mas se isso for verdade, não é um bom sinal para ela. Verônica assentiu com a cabeça, entendendo que precisava ver Milena, a quem havia alertado, mas que ainda assim havia sofrido uma tragédia. Enquanto isso, durante toda a noite, Daniel e sua mãe ponderaram sobre o que fazer a seguir. Devido à sua natureza um pouco tímida, Daniel sugeriu mudar-se para outra cidade por um tempo, acreditando que, se Milena morresse, eles saberiam pelos jornais ou notícias locais. Se ela sobrevivesse, ela própria ligaria para informá-los sobre o ocorrido. No entanto, Maria estava completamente insatisfeita com essa opção. Mentalmente, ela já havia planejado toda a situação, entendendo que a questão com Milena precisava ser resolvida rapidamente. Para isso, Maria decidiu adotar uma abordagem diferente, pedindo ao filho que conseguisse um jaleco médico e um gorro para ela. Mãe, para que você precisa disso? Você planeja voltar ao trabalho? Você tem seu salão de beleza que Milena te deu, onde todos trabalham para você, perguntou Daniel, enquanto sua mãe apenas sorriu misteriosamente e colocou o dedo nos lábios. Enquanto eles esperavam fervorosamente que Milena deixasse este mundo, ela permanecia em coma, com os dias passando como segundos e as semanas quase não se acumulando. No final da noite, o antigo médico assistente de Milena, Samuel, recebeu uma ligação da sogra dela. Ouça, Samuel, você deve ter ouvido sobre o que aconteceu com nossa Milena, certo? Bem, preciso da sua ajuda. Amanhã, logo após o almoço, você me deixará entrar no quarto dela, me acompanhando como membro da equipe médica. Estarei vestida com jaleco, chinelos e gorro, como deve ser. Entendido? O médico ficou surpreso. Por que você precisa disso? Isso não é da sua conta, e se você se recusar, vou lembrar-lhe de todas as suas dívidas e reproduzir a gravação que fiz para me proteger. Então, não aconselho você a me enganar.
Melhor me escoltar até o quarto da minha nora amanhã, e depois eu cuidarei de tudo sozinha, disse Maria de uma vez só. Após suas palavras, Samuel se sentiu desconfortável. Ele nunca imaginou que as coisas acabariam assim, de maneira tão séria. Tudo bem, espero você na entrada da clínica amanhã, respondeu o médico brevemente e desligou. Naturalmente, ele percebeu que algo não muito bom estava sendo planejado contra Milena, mas não queria resistir, especialmente considerando que Maria tinha materiais comprometedores em mãos. Samuel já havia percebido que estava preso na armadilha da sogra e que agora só podia seguir as ordens para evitar problemas maiores. Maria aguardava a manhã com grande impaciência. Ela já havia planejado vários cenários em sua mente, desde simplesmente desconectar Milena dos aparelhos de suporte vital até administrar uma injeção intramuscular de uma substância que causaria uma parada cardíaca. Maria sabia dos riscos, mas estava disposta a enfrentá-los. Ela sabia que, sob a pressão de provas irrefutáveis, o médico subornado confessaria tudo, como se estivesse em um tribunal. Afinal, ninguém queria passar os dias na prisão, comendo pão de má qualidade e olhando para a luz fraca do teto. O plano era simples: infiltrar-se no quarto de hospital de Milena e executar sua ação planejada. Inicialmente, tudo ocorreu sem problemas. O médico subornado, Samuel, a encontrou na entrada da clínica conforme combinado e a conduziu até a UTI. Ele admirava a criatividade de Maria. Ela já estava vestida com trajes médicos e pretendia entrar disfarçada de enfermeira. Para Samuel, esse arranjo era perfeito. Se a operação fosse bem-sucedida, sua reputação permaneceria intacta e o incidente com Maria seria esquecido. À medida que Maria se aproximava do quarto de sua futura nora, seu coração acelerava, suas palmas suavam enquanto ela segurava a seringa escondida em sua manga, seus olhos brilhavam de excitação ao imaginar finalmente se livrar da nora que tanto detestava. Abrindo a maçaneta da porta, Maria refletiu sobre como a coragem e a determinação às vezes podem ajudar a superar qualquer obstáculo. Agora, ela entraria no quarto e realizaria o que havia planejado na noite anterior. Milena estava imóvel, com a vida sustentada apenas por diversos dispositivos médicos repletos de botões e sensores. Um sorriso apareceu nos lábios de Maria. No fundo, era satisfatório assistir sua nora em um estado tão desesperador, praticamente sob seu domínio. Decidindo iniciar pela primeira opção da sua lista, Maria tentou desconectar o equipamento, mas, ao tocar um dos tubos, a porta do quarto se abriu e uma mulher idosa de 80 anos apareceu atrás dela, olhando com raiva para a visitante inesperada. Mãos fora! O que você está fazendo aqui? E não tente se passar por enfermeira. Eu sei de tudo. Não passei 40 anos na ambulância para cair em truques como o seu. Saia da frente imediatamente, ordenou a idosa vidente. Percebendo que não havia mais o que fazer, Maria deixou a seringa cair. Nesse momento, Tiago, seu sobrinho, apareceu atrás dela e imediatamente correu para proteger Milena com seu corpo. Maria cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar silenciosamente, mas suas lágrimas não afetaram Tiago ou Verônica. Logo depois, um médico de emergência entrou no quarto e, após uma breve conversa com Tiago, chamou imediatamente a polícia. No mesmo dia, Daniel e o médico que havia recebido o suborno foram presos, e apressando-se em se culpar mutuamente e transferir a responsabilidade para outros, começaram a confessar imediatamente. No entanto, enganar os agentes da lei revelou-se mais difícil do que o esperado, pois detetives experientes rapidamente identificaram os papéis de cada um no esquema criminoso. Naturalmente, ninguém conseguiu escapar da punição. Após cerca de um mês em uma cela do centro de detenção, Maria pediu um interrogatório, no qual passou a incriminar seu próprio filho, acusando-o de tê-la envolvido nessa trama. Os investigadores já haviam antecipado essa reviravolta e estavam preparados para quaisquer surpresas. O estado de Milena melhorou visivelmente, em parte devido ao fato de finalmente receber cuidados adequados de pessoas genuinamente interessadas no tratamento dela, em vez de extorquir dinheiro. Exames subsequentes mostraram que Milena entrou em uma remissão estável, dando-lhe esperança de uma recuperação rápida. A própria empresária não conseguia entender como isso era possível.
Só quando Verônica entrou em seu quarto de hospital, tudo se tornou claro sem palavras. O amuleto presenteado pela idosa vidente ainda repousava no bolso do casaco dela, continuando a trazer benefícios para sua proprietária. Depois que Milena recuperou a consciência, Verônica visitava quase todos os dias, embora não fosse a pé e chegasse de carro com seu sobrinho. Eles passavam várias horas juntos no quarto do hospital. Verônica compartilhava histórias sobre sua vida e enfatizava a importância de não temer doenças, incentivando Milena a lutar até o fim em qualquer situação. Milena ouvia com incredulidade. Coisas como essas realmente poderiam acontecer? Ela realmente teria conhecido Verônica primeiro e depois seu sobrinho Tiago no mesmo dia? Milena não conseguia se lembrar do encontro com o paramédico da ambulância, então só podia imaginar sobre isso. Mas Tiago não insistiu no assunto e contou detalhadamente sua conversa com a sogra, revelando que o marido dela havia tentado se livrar dela. Milena novamente se maravilhou com as reviravoltas do destino e com o aviso de Verônica sobre a importância de não agir precipitadamente. 3 semanas após passar um tempo na unidade de terapia intensiva, Milena foi liberada do hospital. Seu estado foi considerado consistentemente bom pelos médicos e não causava mais preocupações. Na porta da clínica, foi recebida por Verônica e Tiago, que até haviam tirado um dia de folga não planejado para a ocasião. Nas mãos do jovem paramédico havia um buquê de lindas rosas brancas que trouxe um sorriso doce aos lábios de Milena. Aqui, estes são para você. Melhore logo, por favor, não fique doente novamente, murmurou Tiago timidamente, olhando para baixo. Durante o tempo que passaram juntos, Milena se afeiçoou a Tiago como um amigo e agora queria tê-lo ao seu lado sempre, assim como Verônica, a quem Milena agora chamava de seu anjo da guarda. A história serve como um lembrete sombrio de que a bondade deve ser acompanhada de sabedoria, e que nem todos que cruzam nosso caminho têm intenções puras. No mundo complexo e muitas vezes cruel em que vivemos, discernir entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, é essencial para proteger a nós mesmos e aqueles que amamos. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!